Muito bom dia, 22 de fevereiro, ontem o mercado russo caiu 10%, no ano já está caindo 25% e o rublo russo caiu 9% ontem. Só para ter uma comparação, mais ou menos nos anos 2000, um dólar representava 6 rublos e meio. Em 2015, um dólar eram 30 rublos. Hoje são 80 rublos, tá na mínima, tá? Rublo, a moeda russa. O mercado russo, como eu falei, que só ontem foi 10% de queda, na semana já está caindo 20% e no ano 25%, por conta da invasão da Rússia nos territórios ucranianos de Donetsk e Lugansk e assumiram como território russo. Esses sim são territórios que têm a maioria pró-russa e defende que o território seja russo e não ucraniano. Mas de qualquer maneira, não é assim que você toma um território, ou assume um território para si e muda ele de país. Então isso ainda vai dar bastante coisa para dizer, pano para manga. Vamos ver se as soluções diplomáticas se sobressaem sobre isso, mas claro, o mercado do mundo todo começou melhor durante o dia e acabou sentindo mais. O mercado todos caíram, mas o Brasil caiu menos e ainda a gente viu o real valorizando frente ao dólar, que chegou a bater até 5,08, tá? Bom, na Alemanha, clima dos negócios e a expectativa de negócios atuais subiu para uma máxima de 5 meses, segundo uma pesquisa do Instituto Alemão, dado importante. Agora aqui no Brasil, hoje tem IPCA 15, que é o dado da inflação, e o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, falou que a inflação brasileira ainda pressiona, ela vem obviamente da alta do petróleo que é negociado em dólar no mundo como um todo, então isso está afetando a energia, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, isso está puxando a nossa inflação para cima, que ainda pressiona. A gente teve essa alta do petróleo no mundo todo, a gente teve o problema de crise hídrica no Brasil aqui uns meses atrás, que afetou até a produção de energia por conta da falta de água, tá? E a gente tem toda essa discussão no mercado internacional, então isso está puxando os preços para cima. Mas o Brasil começou a implantar o remédio mais rápido do que outros bancos centrais, do que os principais bancos centrais do mundo. Começou a subir os juros antes. Claro, na minha opinião, o Brasil desceu demais esses juros, então tinha mais espaço para subir. Enquanto os outros bancos centrais ainda falavam que a inflação era temporária, o Banco Central brasileiro já deu um diagnóstico mais rápido, já começou a subir juros e eu acho que a gente ainda vai controlar a inflação nesse ano, muito mais surpreendente do que a gente imagina. Com essa alta de juros, a gente atrai capital para cá, o real também valoriza. Então, para quem não lembra, vou refrescar um pouco do plano que o Paulo Guedes falava, o ministro da Economia, lá no começo do governo ainda, 2018, 2019, que ele falava, vamos fazer algumas reformas, privatizações, jogar a taxa de juros lá para baixo, ninguém imaginaria que chegaria a 2, óbvio, ninguém imaginaria que teria uma pandemia também. Com os juros mais baixos, a gente economiza a nossa dívida, uma vez que ela aumenta de acordo com a taxa de juros. Então, o Brasil economizou lá seus 700 bilhões de reais com os juros mais baixos. Esses 700 bi foram gastos no controle da pandemia. E aí agora sobe os juros, atrai capital de volta, muito de brasileiro que estava lá fora, de fundos, de gestores brasileiros que estavam lá fora e traz de volta o capital para dar retorno em real para os seus cotistas que gastam em real, mas obviamente agora com juros mais altos fica mais fácil dar esse retorno. O real valoriza e o real valorizando puxa a inflação para baixo. Então, será que todo o plano dito por ele, que durante muito tempo foi considerado louco, está começando a dar certo? Eu sempre fui muito fã dele, aberto e declarado, então eu acredito que faz todo sentido. E outro ponto que ele falou muito interessante é que durante os últimos 20 anos passados, o Brasil viveu um monopólio de cartel de toda a energia. Então a gente tinha a Eletrobras monopolizando a geração, transmissão e distribuição de energia, e a gente tinha a Petrobras monopolizando a extração, o transporte e a distribuição do petróleo e da gasolina. Então isso fazia com que a gente tivesse um monopólio de controle total. E aí, se a gente tiver uma abrasileirada, como falou ontem o Lula que fará de novo para controle de preços, isso quebraria não só a Petrobras e a Eletrobras, como também quebraria os fundos de pensão como quebraram, que são os fundos dos aposentados que trabalham nessas empresas, que foram todos quebrados e dilacerados durante os últimos governos. Então, o que a gente precisa, isso não passa por ideologia, isso passa por solução empresarial. O
que a gente precisa é uma quebra de monopólio para trazer mais concorrência, deixar os preços livres. Se você controla os preços, você precisa de caixa para bancar esses preços que na livre oferta e demanda cresceria, e para manter baixo você gasta a caixa da tua empresa, que foi o que aconteceu e as empresas quebraram. A Eletrobras precisa investir 15 bi para se manter viva aí, digamos assim, ela não tem esse dinheiro e vai ter que privatizar, o que é uma ótima solução para isso. Mas veja, tudo isso veio decorrente desse cartel e desse monopólio que foi criado durante os governos do PT e que quebraram essas empresas. Portanto, a solução passa pelo livre mercado e pela livre concorrência dessas empresas e de mais empresas entrarem no mercado para prover essas soluções energéticas. Tá? O mundo todo está passando por uma alta de inflação, que passa por uma alta de energias, e não, a gente não tem que criar soluções mágicas, como infelizmente a gente vê o nosso vizinho Argentina criando, e ainda passando políticas que todos os livros, todas as economias já refutaram, mas eles continuam fazendo o remédio dos anos 80 e anos 90, que é congelamento de preço, que a gente sabe que só traz mais inflação no médio e no longo prazo. Um ótimo dia a todos e um forte abraço.